Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo agora está online. Bom pessoal, tô morrendo de saudade de vocês, né? Estamos aí tendo nossas aulas à distância, não vejo a hora de rever vocês. Mas enquanto esse negócio não passa, nós vamos nos conectando por aqui mesmo, beleza? Então, roda a vinheta! Bom pessoal, hoje começaremos a nossa aula 1. Então vamos lá. Aula 1, tá? Do 7º ano. E qual será o nosso tema? O nosso tema será Mundo Árabe. Aquele tema que ficou faltando a gente trabalhar, tá? Então vamos ver aí, aula 1, Mundo Árabe do 7º ano. Beleza? Bom, para começar a falar sobre mundo árabe, a gente vai começar com uma pergunta. Por que estudar sobre os povos árabes? Então, por que estudar sobre os árabes? Deixa eu colocar aqui. Por que estudar os povos árabes? Beleza? Por que estudar os povos árabes? Principalmente pela sua influência cultural em todo o mundo. Então, deixa eu colocar aqui. Influência cultural. Tá? Primeiramente, por causa da sua influência cultural em todo o mundo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre isso aqui, ó. Isso mesmo, os números. Esses algarismos aqui são os famosos algarismos indo-arábicos, tá? Provavelmente surgido na Índia, mas extremamente desenvolvido pelos árabes. Esse numeral aqui a gente usa desde pequenininho até quando fica bem velhinho. E isso aqui é a prova da influência árabe no mundo. Mas não só a questão dos numerais, mas também palavras que usamos no nosso dia a dia, como alface e tantas outras, algumas comidas e até mesmo algumas bebidas, entre elas, por exemplo, o café, isso mesmo, o nosso cafezinho, né? Tão comum aqui no Brasil, inclusive normalmente reconhecido no mundo como sendo algo da cultura brasileira até, mas que, apesar da planta ser provavelmente de origem africana, foi uma bebida desenvolvida também pelos árabes. E não é só isso, tá? Desenvolvimento no âmbito da matemática, desenvolvimento no âmbito das artes, no âmbito da arquitetura e em tantas outras áreas do conhecimento humano, temos aí uma grande colaboração e a grande participação dos povos árabes, tá? Uma outra coisa que nos leva a estudar um pouco mais sobre os povos árabes é para combater o que a gente chama de preconceito, aquele conceito que a gente tira de algo antes mesmo de conhecer, né? E, se falando em povos árabes, existe um grande preconceito aqui no Ocidente, que justamente por não conhecer sobre a cultura árabe, normalmente tende a relacionar os árabes a terroristas, homens-bombas e fanáticos religiosos, onde percebemos que sim, até possa ser que exista, mas nada que não exista em outras culturas, como por exemplo a nossa, mas que não é isso que faz a cultura árabe como um todo, mas que, na verdade, ela é bem mais rica e diversificada do que só isso que nos é mostrado, beleza? Bom, para começar os nossos estudos, a gente vai começar falando sobre as características geográficas da região. Vamos lá? Então, colocar aqui. Características geográficas. Características geográficas. Vamos começar pela localização. Localização. Bom, os árabes, eles se situam em sua maioria na região do Sudeste Asiático ou Ásia Ocidental. Então vamos colocar aqui, Sudeste Asiático.
Sudeste Asiático, na região dos atuais países. Então, deixa eu colocar aqui. Atuais. 2 pontos. Arábia Saudita, Bahrein, tá? Outro país aí da região. Emirados Árabes Unidos, onde você encontra, por exemplo, Abu Dhabi, onde você encontra, por exemplo, Dubai, né? Hoje locais que são bastante conhecidos. A gente tem também aí Iêmen, tá? A gente tem, por exemplo, aí o Iêmen. A gente tem o Kuwait. A gente tem Kuwait. A gente tem Omã. E a gente tem o Catar. São esses aí os países ali que formam o que a gente chama de Península Arábica. Então, localização dessas regiões é na Península Arábica. Na Península Arábica. Beleza? Vamos seguir. Outra coisa que a gente vai ver são as características físicas e sociais. Deixa eu colocar aqui. Características físicas e sociais. Beleza? Características físicas e sociais, tá? A maior parte da região, ela é desértica. Então, deixa eu colocar aqui, maior parte da região é desértica, tá? A maior parte da região é, na verdade, composto por um grande deserto. Mas, professor, dá para viver nesse deserto? Bom, não só dá, como tem grupos de pessoas que vivem. Normalmente, esses grupos são constituídos por tribos nômades, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Tribos nômades, tá? Normalmente vivem nessa região. E como essas pessoas vivem? Bom, elas vivem do pastoreio. Elas vivem do pastoreio, mas principalmente do transporte de pessoas e mercadorias e da prática do comércio propriamente dito. Então vamos colocar aqui: pastoreio, transporte de pessoas e mercadorias e do comércio. Levando em consideração, tá, que a região é a região de contato com a Ásia, a Europa e a África. Então, essa região, quem consegue cruzar essa região, né, consegue trazer e levar produtos e pessoas dessas 3 áreas. E aí a galera que vivia ali nessa região conseguia se adequar e se adaptar ao ambiente e conseguia fazer aí longas jornadas pelos desertos, podendo levar mercadorias dos mais diversos pontos que iriam seguir para os mais diversos continentes. Veja que coisa interessante, tá? Mas como sobreviver ao deserto? Porque teve alguns grupos que conseguiram sobreviver em algumas regiões desérticas, inclusive viver no próprio deserto. Isso se deu graças aos oásis. Então deixa eu colocar aqui, oásis. O que são os oásis? Os oásis são pontos no deserto onde a água brota, deixando a região extremamente irrigada, proporcionando e possibilitando o crescimento de plantas e até a fixação de pessoas e animais. Então, esses oásis foram bastante importantes para a cultura árabe, principalmente aquela que vivia no deserto. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Mas, aí na Península Arábica não era só deserto. Existia também, obviamente bem menor do que o deserto, uma área onde as terras eram férteis e a água não era escassa. É o que o pessoal chama de Arábia Feliz. Então, deixa eu colocar aqui. Arábia Feliz.
Eu fico me perguntando, por que a Arábia é feliz? Deve ser porque o povo era feliz mesmo, né? Porque numa região onde predomina o deserto, ter um local onde não há escassez de água é motivo de muita felicidade, convenhamos. Mas de maneira séria é o seguinte, além da Arábia feliz, como eu disse, a água não era escassa e tinham terras férteis. Isso permitiu que os povos se sedentarizassem, ou seja, se fixassem na região. Ali surgiu tribos e pequenos reinos que se sedentarizaram. Então vamos colocar aqui pequenos reinos e tribos sedentários. Beleza? Então vamos dar continuidade. Bom, uma outra coisa que a gente vai falar também é sobre os períodos. Normalmente a gente costuma dividir a história aí da Arábia, né, principalmente essa história mais antiga, em dois momentos. O período pré-islâmico, que aconteceu antes do advento da religião islâmica, e o período islâmico propriamente dito, que é do islamismo em diante, beleza? Então vamos colocar aqui. Período pré-islâmico. Período pré-islâmico, tá? Quais eram as principais características do período pré-islâmico? Bom, no período pré-islâmico existia uma grande descentralização política. Uma grande descentralização política, beleza? Então, como é que funcionava? A gente tinha aí várias tribos e reinos independentes, então vamos colocar aqui tribos e reinos independentes, várias tribos e reinos independentes, tá? Composto normalmente liderado por clãs familiares, então vamos colocar clãs familiares, e normalmente era liderado por um sheik, né, os famosos sheiks árabes. Então vamos colocar aqui liderança dos sheiks, tá? Liderança aí dos sheiks. Outra característica muito importante desse período é a questão de como era a religião dessa época. Nessa época a galera era politeísta, então a gente vai colocar aqui, ó, politeísmo. Politeísmo, né, é aquela ideia da crença em vários deuses. Poli de muito e teísmo de divindade, tá? Uma coisa bem comum também em relação a essas crenças politeístas era que existia um grande comércio religioso por trás de todas essas atividades religiosas. Então vamos lá, vou botar aqui, e comércio religioso, que era bastante influente nessa região. Das várias cidades que surgiram aí nessa região, a gente tem aí o destaque para a cidade de Meca, tá? Então vamos colocar aqui Meca. Lá nessa cidade se encontra um templo que abriga um monumento chamado de Kaaba, tá? A Kaaba. A Kaaba é um monumento construído de mais ou menos uns 15 metros, que foi feito para ser colocado dentro dele a famosa Pedra Negra. Então, deixa eu colocar aqui. A Pedra Negra. A Pedra Negra, tá, é um artefato considerado sagrado para os muçulmanos. Na verdade, é um dos artefatos mais sagrados dos muçulmanos. Acredita-se que na Pedra Negra, tá, foi colocado todo o pecado da humanidade, que antes ela era branca, mas que quando esse pecado foi colocado nessa pedra, essa pedra ela ficou negra. E aquela região onde se situava a Pedra Negra, a Kaaba e o templo onde está a Kaaba, né, ali na região de Meca, era um local extremamente movimentado, e é assim até hoje inclusive, tá? Era um local extremamente movimentado, e é nessa região que vai surgir um cara que vai mudar toda essa região aí, beleza? E é sobre ele que a gente vai falar a partir de agora. Bom, vamos colocar aqui um tópico. Advento
ou surgimento do islamismo. Advento do islamismo, tá? O islamismo, ele tem a sua história correlacionada com a história de um cara chamado Mohammed. Aqui foi latinizado, a gente até brinca assim, aportuguesado, para o nome de Maomé, um nome que é bastante conhecido aqui na cultura ocidental, principalmente quando se fala em relação a árabes. Maomé, ele era da tribo dos Coraixitas, então deixa eu colocar aqui. Maomé, que era da tribo dos Coraixitas, a tribo dos Coraixitas, tá? Os Coraixitas eram uma tribo bastante influente, principalmente na cidade de Meca, e Maomé fazia parte dessa tribo. E qual é a história com relação a Maomé? A história é o seguinte: Maomé, quando ainda era pequenininho, ele não conheceu o seu pai. E logo cedo, ainda criança, ele perdeu a sua mãe. E acabou indo morar com o tio que criou ele. Esse tio era um comerciante bastante promissor e ensinou a Maomé o ofício. Maomé, por muitos anos, ele foi comerciante. Ele estava aí dentro dessa lógica que eu falei para vocês, das viagens aí de um ponto a outro da região, negociando. E nessas viagens, provavelmente, Maomé teve contato com várias culturas. E dentre as culturas que ele teve contato, alguns historiadores dizem que as que mais influenciou a vida de Maomé foi o cristianismo e o judaísmo. Pois bem, a vida de Maomé ia levando como de vários outros árabes da região, até que no belo dia, aproximadamente quando ele já tinha uns 40 anos de idade, segundo a crença islâmica, e aí a gente já vai falar o que é islamismo, né? Então deixa eu colocar aqui, islamismo. Segundo a crença islâmica, Maomé teve a revelação de um anjo que foi o anjo Gabriel. Então vamos colocar aqui. Revelação do anjo Gabriel. Bom, Maomé recebeu essa revelação, né, segundo a crença islâmica, e dessa revelação foi dito a ele que todos aqueles deuses que existiam ali na região, ou todos aqueles deuses que as pessoas acreditavam ali naquela região, eram deuses falsos, e que na verdade só existia um Deus, e esse Deus se chamava Alá. Quando a gente fala em um Deus, a gente está falando de monoteísmo, então vamos colocar aqui. Monoteísmo. E a crença em Alá, como eu falei. E a crença em Alá. Bom, como eu disse para vocês, né, Maomé teve essa revelação segundo a crença islâmica, e ao ter essa revelação ele começou a peregrinar pela região, pregando essa nova doutrina, né, de que só havia um Deus, esse Deus era Alá, e que os árabes deveriam se converter a esse Deus, que era único e verdadeiro. História bem parecida com a do cristianismo e propriamente do judaísmo, como eu tinha falado antes, sobre a questão da influência. Bom, nessa peregrinação, Maomé juntou adeptos e também juntou inimigos. E nessa peregrinação, né, ele acabou migrando para Meca. Mas antes de continuar a história, deixa eu dar uma pausa. Respondendo à colocação feita, você já deve ter percebido que islamismo é uma religião. Assim como outras religiões monoteístas, uma outra coisinha que a gente deve lembrar, para colocar aqui nas características do islamismo, é que ela também tem um livro sagrado. Esse livro sagrado é conhecido como Alcorão. Então, deixa eu colocar aqui. Alcorão. Livro sagrado. Bom, seguindo nossa historinha. Maomé, ele foi pregando e cada vez mais tendo adeptos aí à sua doutrina. E aí, num dado momento, ele se deslocou para Meca, região que ele nasceu, cidade que ele nasceu. E lá em Meca, né, ele começou a pregar. A grande questão foi que as pessoas foram se convertendo, e isso causou um baita de um prejuízo ao comércio de Meca, que, como eu disse para vocês, era um comércio voltado às questões religiosas, principalmente em Meca. E aí, ameaçado de morte pelos comerciantes de artigos religiosos da região, Maomé teve que sair de Meca e foi para a cidade de Latrebe, que hoje se chama Medina. Essa fuga ficou conhecida como Hégira. Tá?
E é a partir dessa fuga que os árabes começam a contar seu calendário, tá? Então, enquanto o calendário do Brasil começa a contar a partir do nascimento de Jesus, o calendário árabe ele começa a contar a partir da fuga de Maomé de Meca para Medina, né? Que a gente chama de Hégira, beleza? Vamos seguir. Bom, Maomé foi, mas prometeu voltar. E prometeu que quando voltaria com um grande exército e conquistaria Meca. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, quando Maomé volta, ele conquista Meca. E não só Meca, mas várias outras regiões. E ele consegue unificar a Arábia. Então, deixa eu colocar aqui. Unificação da Arábia. Ele consegue unificar a Arábia, tá? E agora essa Arábia unificada, sobre o governo dele, forma-se dentro dela um Estado teocrático. O que é um Estado teocrático? É uma forma de governo em que as questões religiosas elas têm precedentes políticos, ou seja, elas têm a relação direta com as questões políticas. Todas as questões políticas são baseadas nas regras doutrinárias e religiosas. Bom, depois desse acontecimento, os árabes formaram um verdadeiro império, que a princípio governado por Maomé e posteriormente pelos famosos califas das mais diversas dinastias, né, começaram a dominar várias outras regiões, chegando inclusive na Europa, conquistando, por exemplo, regiões da Europa como as áreas ali de Portugal. E aí eu volto para o começo da nossa história. Como será que chegou a cultura árabe até a nossa cultura aqui no Brasil? Através dos portugueses, que receberam bastante influência na sua cultura quando os árabes estavam por lá. Mas voltando para cá. Bom, tudo ia correndo bem, até que aconteceu o seguinte: Maomé acabou morrendo por dentro da crença islâmica, indo para o céu. E aí o que aconteceu? Os que ficaram aqui começaram a discutir sobre quem governaria. Alguns diziam que quem deveria governar os árabes deveriam ser os descendentes diretos de Maomé. Outros acreditavam que um líder que pudesse estar à frente dos árabes poderia governar. É dessa disputa que a gente tem um grande racha da cultura árabe entre sunitas e xiitas. Então vamos colocar aqui: sunitas e xiitas, as duas vertentes mais famosas da cultura árabe. Bom, depois disso, né, os árabes só se expandiram, como eu acabei de dizer, e formaram diversas dinastias e vários califados, como eu falei para vocês, governados pelos califas. Mas essa é uma outra história, fica para uma próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou morrendo de saudade de vocês. Um grande abraço a todos, tá? Que a gente possa se ver brevemente. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, ativa o sininho aí para as aulas chegarem e você saber que está chegando. E antes de terminar, uma coisinha. No final desse vídeo, todo esse esboço de aula que eu coloquei aqui, e a letra está um pouquinho enferrujada, para ser sincero, ele vai estar de uma maneira mais bem organizada numa imagem que vai estar ao fim do vídeo. Então você para lá a imagem, dá um print dessa imagem ou dá uma pausa e passa para o seu caderno. Depois dessa imagem, terá também uma outra imagem que vai ter o número das páginas referentes a esse assunto e as páginas das atividades referentes a esse assunto também. Aí sim, depois o vídeo acaba, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, um forte abraço e até mais.